Olá, eu quero saudar meus amados irmãos na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive, aquele que reina pelos séculos dos séculos. Eu me lembro muito bem que o profeta Isaías, ele profetizou a vinda do Messias. E naquela ocasião, o povo imaginaram que o Messias iria libertá-lo do jugo romano. Só se você ler comigo Evangelho de Mateus 1:21, diz assim: e ela dará à luz a um menino que vai colocar o nome de Jesus, porque ele vai salvar o povo dos seus pecados. Eu consigo entender que Jesus nasceu com um propósito: de morrer para salvar a raça humana. A profecia se cumpriu, não do modo que eles imaginaram. A profecia do profeta Isaías, ela se cumpriu do Salvador nascendo da Virgem Maria como criança. Agora, a minha Bíblia diz que Jesus voltará a este mundo pela segunda vez. Só que a minha Bíblia não diz que ele vai voltar como uma criança indefesa. A minha Bíblia diz, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, o verso 30, ele voltará nas nuvens do céu, com muita honra, glória, poder, louvor e majestade. A minha Bíblia diz mais ainda: ele voltará ao lado do Pai, acompanhado de milhares e milhares e milhares de anjos. E o meu anjo, que eu tenho comigo desde quando eu nasci, e o teu anjo também, vai estar junto com Cristo nas nuvens do céu. A minha Bíblia diz na carta de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, o verso 13, que Jesus vai dar ordem aos anjos para buscar os mortos. Aquele que morre em Cristo, o anjo vai buscá-lo no sepulcro, chamado primeira ressurreição. E no capítulo 24, no verso 31, Jesus, ele diz, ele dará ordem aos anjos, aos 4 cantos dessa terra, ou seja, norte, sul, leste e oeste, para buscar os seus remidos, aquele que lutou, aquele que perseverou, aquele que aceitou a Jesus, aquele que renunciou, aquele que carregou a sua cruz até o fim.
os anjos, ele vai vir nos buscar, querendo nos dar as boas-vindas para as mansões celestiais. Infelizmente, sem julgamento, porque eu não sou juiz, mas muitos não vão estar lá para receber as boas-vindas do anjo. Muitos aceitaram a Jesus, desistiram no caminho. Muitos não aceitaram. E o anjo almeja a nos dar as boas-vindas. E a minha Bíblia diz que Jesus está voltando. Não sei se você já ouviu falar essa palavra, a qual eu vou dizer: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. A carta de Paulo aos Hebreus 10 diz: aquele que vem virá e não tarda a chegar. Jesus está voltando. A Bíblia diz no livro de Sofonia que muitos estão se apressando, porque não quer ficar de fora da cidade santa, da Jerusalém, da vida eterna. Hoje Jesus faz um convite: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está voltando. Precisamos nos prepararmos para esse grandioso dia. Não sei se você já imagina na sua mente. Esse dia é um dia muito especial. Um evento que nunca aconteceu na história desse mundo. É a volta de Jesus nas nuvens do céu. Ele não virá como uma criança, ele virá como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E ele vai retribuir a cada um segundo o que merecer. Vida eterna para quem merece a vida eterna. A morte eterna para quem merecer a morte eterna. O profeta Isaías diz que todos os joelhos terão que dobrar diante do Senhor dos Exércitos. Eu quero ler com vocês uma passagem da Bíblia. Vocês devem perguntar: e por que Jesus ainda não voltou? Aqui na carta, no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, o verso 9, diz assim, ó: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum ser humano se perca, senão que todos cheguem ao verdadeiro arrependimento. Aí está a resposta. Jesus ainda não voltou, porque ele quer que todos se arrependam dos seus erros, dos seus maus caminhos. Ele não quer que uma pessoa se salve. A vontade de Deus, João 6,40, é que todos sejam salvos. Jesus está voltando. Você estando pronto ou não, você aceitando ou não,
Você querendo ou não, Jesus vai voltar. E nesse momento, eu preciso fazer um apelo para você que está me vendo, para você que está assistindo esse vídeo no YouTube. O profeta Isaías diz assim, 55:6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto ele não está perto. Porque haverá um tempo que vão buscar por Jesus e não vão encontrar. Porque a porta da graça, ela vai se fechar. Rogério, o que significa isso? É quando o Espírito Santo de Deus subir e não voltar mais. Aí perdido estará perdido e os salvos estarão salvos. O apelo que eu faço para você nesse momento, talvez você diz que já aceitou a Jesus, mas não tem um comprometimento com Ele. Aceita Jesus. Tenha um comprometimento com Ele. Ele está voltando. E Ele não quer te perder. Ele quer dar a você o que todo mundo almeja: a vida eterna. Que Deus seja louvado. Que Deus possa estar te abençoando grandemente. Que você possa sentir o desejo em seu coração ardentemente de tomar uma decisão, e que essa decisão seja ao lado de Jesus de Nazaré. Eu vou dizer para você uma coisa, não é para te impressionar, mas Jesus, Ele ama você. E o universo não faz sentido se você não estiver lá. Então, nesse momento, o apelo que eu te faço: aceita Jesus, prepara-se para o grandioso dia, porque olha para mim, falta só um pouquinho, e muito em breve, Jesus voltará. Oxalá que eu e você estejamos preparados para esse grandioso dia. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.